A preocupação com a questão ambiental cresce a cada dia, uma vez que a disponibilidade de muitos recursos já se encontra comprometido devido à contaminação do meio ambiente. Este fato é nitidamente observado em ambientes marinhos, onde encontramos muitos materiais inorgânicos de origem humana. A contaminação dos oceanos por meio do plástico tem ocorrido de forma intencional e acidental há cerca de 70 anos, através de lançamentos diretos ou indiretamente através dos rios. Ecossistemas costeiros são os que mais recebem a maior carga destes contaminantes, e por serem regiões de importância reprodutiva, são também os mais preocupantes. Muitos são os relatos de mamíferos marinhos que vêm a óbito pelo contato com o lixo marinho, em especial o plástico. O lixo marinho é conhecido por afetar ao menos 267 espécies de animais marinhos em todo o mundo, incluindo 86% de todas as espécies de répteis marinhos, 44% de todas as espécies de aves marinhas e 43% de todas as espécies de mamíferos marinhos, além de muitas espécies de peixes, corais, moluscos e crustáceos. Diversos são os danos associados. A morte pode ser por enredamento, asfixia, obstrução intestinal, infecção, além de muitos outros prejuízos. O presente estudo traz como foco a poluição marinha por plásticos e microplásticos e como ele afeta os mamíferos marinhos através da ingestão de resíduos sólidos, através de uma busca em artigos, revistas científicas e professores orientadores. Plástico. Resina derivada do petróleo. Um polímero com elementos que contêm moléculas muito grandes e com características e funções variadas. Por volta de 1907, foi criado o primeiro plástico sintético de uso comercial, o baquelite, que veio a ser a base para muitos outros tipos de plástico, como poliéster, PVC, nylon e poliuretano. Se tornou um produto barato e de fácil utilização, crescendo cada vez mais nos comércios e indústrias. O último relatório da limpeza anual de praias, realizada pelo grupo Ocean Conservancy em 2019, constatou que embalagens plásticas ocupam hoje o primeiro lugar em resíduos encontrados em praias. O descarte irresponsável faz com que esses resíduos cheguem aos oceanos, onde a radiação solar e a salinidade da água faz com que esse plástico seja quebrado em milhões de micropedaços, dando origem ao tão temido microplástico. Microplástico é derivado do plástico comum, mas por causa do seu tamanho acaba sendo facilmente ingerido por organismos que dependem dos oceanos para sobreviver. Como o microplástico é o resultado da degradação de plásticos maiores, como exemplo desses plásticos maiores temos escovas de dentes, embalagens, sacolinhas plásticas, brinquedos, garrafas PETs e roupas sintéticas. Mas de onde vem todo esse plástico? Nosso lixo. Em 2016, apenas 7% de 480 bilhões de todo o plástico foram reciclados. O restante foram postos em aterros ou lixões, onde estão sendo propensos a serem carregados pelo vento. Os menores plásticos entram na rede de drenagem urbana, eventualmente chegando aos rios e mares, onde são ingeridos por peixes. O mesmo acontece com o lixo deixado nas praias, nos parques e nas ruas da cidade. Os principais rios ao redor do mundo carregam aproximadamente 2,41 milhões de toneladas de plásticos para o mar todos os anos. Isso é o equivalente a até 100 mil caminhões de lixo descasam. Vazamento industrial. Navios e trens despejam acidentalmente nurdles no mar e em estradas. Lavagem das roupas. Os tecidos sintéticos liberam minúsculas fibras de plástico a cada lavagem e acabam sendo levados para esgotos. Atrito dos pneus. O atrito desses pneus com asfalto gera emissão de 20 gramas de microplásticos a cada 100 km percorridos. Para se ter uma ideia, só na Noruega é emitido 1 kg de microplástico de pneu por ano por pessoa. Tintas látex e acrílicas. A tinta utilizada em casas, veículos e navios se desprende por meio de intempéries e vai parar no oceano, formando uma camada bloqueadora de microplásticos na superfície oceânica.
e também as tintas látex e acrílicas utilizadas em artesanatos e os pincéis lavados na pias. Pesca fantasma. É quando as redes de pescas, linhas, anzóis, potes, covos e outras armadilhas são abandonadas, descartados ou esquecidos no mar. Esses objetos colocam em risca toda a vida marinha, pois uma vez preso nesse tipo de engenhoca, o animal acaba ferido, mutilado e morto de uma forma lenta e dolorosa. Tempo de decomposição do plástico. A quantidade de plástico nos oceanos vem aumentando a cada ano. Com isso, temos um grande acúmulo de matéria inorgânica que pode levar mais de 400 anos para se decompor. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, resíduos de plástico levam mais de 400 anos para se decompor. No entanto, não há informações concretas a respeito do tempo de decomposição de cada tipo de plástico. A principal razão para o tempo de decomposição do plástico ser tão longo é que a natureza ainda não sabe como se livrar dele. Bactérias e fungos que decompõem os materiais não tiveram tempo de desenvolver enzimas para degradar a substância. Cada uma das moléculas de um item plástico possui centenas de milhares de átomos, principalmente carbono e hidrogênio. Como as ligações entre os átomos são muito instáveis, os decompositores não conseguem quebrar o material em partes menores para destruí-los. Por isso, existem estudos que estimam o tempo de decomposição de diferentes materiais plásticos, tais como sacos plásticos que levam 20 anos, copo de espuma plástica que leva cerca de 50 anos, canudos 200 anos, garrafas plásticas 450 anos, fraldas descartáveis 450 anos e linha de pescar 600 anos. Garrafas PET, papel filme, sacolas, copos e embalagens de plástico, reunidos no mesmo local, ameaçando a vida de diversos organismos. Esse é o chamado mar de plástico. Segundo o Programa Ambiental das Nações Unidas, 90% de todos os detritos dos oceanos são compostos por plástico. Além disso, existem 46 mil fragmentos de plástico em cada 2,5 km das superfícies desses ambientes. Para acrescentar, estudos comprovam que para cada quilo de algas marinhas e plâncton encontrados nos oceanos, há pelo menos 6 quilos de plástico. Esse é um exemplo de como o fato precisa ser levado com seriedade e cautela, uma vez que está atingindo a vida marinha. Chamada de a Grande Mancha de Lixo no Pacífico, a costa oeste dos Estados Unidos com o Havaí contém cerca de 80 mil toneladas de lixo de plástico, a maioria proveniente de operações de pesca comercial e marítima. Manchas de lixo oceânicas como esta formam-se a partir de correntes oceânicas rotativas, chamadas giros, que varrem e encurralam a poluição plástica numa única área. Todo esse lixo incomoda também os habitantes ao redor, como é o caso de Carlos Fonseca, que mora há 60 anos no norte de Honduras e diz que há alguns anos passou a ser rotina limpar o lixo que chega à sua casa. Nas estações chuvosas, limpamos logo cedo e à tarde está cheio de lixo de novo, como se não tivéssemos feito nada. São pilhas e pilhas de lixo por todos os lados, contou em uma reportagem. Se nada mudar, até 2050 haverá mais plástico do que peixe nos oceanos. Ou seja, os oceanos irão se transformar em um amontoado de plásticos por todas as partes, consolidando o mar de plástico. Entre os mais afetados pela poluição dos ambientes marinhos através do plástico estão as tartarugas e as aves. Porém, não são os únicos. Já foi encontrado plástico no estômago de golfinhos, peixes e até crustáceos microscópicos. Estudo realizado em colônias de pescadores tradicionais em Salvador analisou o conteúdo estomacal de 32 espécimes de peixes. Dos 32, 7 apresentaram a presença de pellet plástico junto aos seus conteúdos estomacais, registrados nas espécies popularmente conhecidas como cavala verdadeira e o tubarão bico fino brasileiro. Os pellets se assemelham tanto a tecidos biológicos que, na década de 70, os cientistas chegaram a descrevê-los como ovos de peixe.
Diversos tipos de plástico já foram encontrados nos estômagos de cetáceos encontrados mortos. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, cerca de 100 mil mamíferos marinhos morrem todos os anos vítimas de resíduos plásticos. Crustáceos, peixes, quelônios, aves e mamíferos podem machucar-se ou morrer por se prenderem em cintas de lixo plástico, como selos de garrafas ou separadores de latas de cerveja, ou por ingerir todo tipo de objeto, mais comumente sacos plásticos e plástico rígido. Para aves marinhas e animais de maior porte, como tartarugas, golfinhos e focas, o perigo está na sacola de plástico. Muitos ficam presos. No caso das tartarugas, há outro agravante: elas não conseguem diferenciar uma sacola de uma água viva. Ao ingeri-la, sofrem falsa saciedade e, com o estômago entulhado de plástico, ficam incapazes de ingerir algo a mais, morrendo de desnutrição. Focas e lobos marinhos têm o costume de introduzir a cabeça em volta de objetos circulares e crescem com os colares de plástico ao redor, e com o passar do tempo causam sérios problemas, como sufocamento ou constrição de artérias. Alguns deles não conseguem em vida livrar-se das coleiras, que permanecem no ambiente, apresentando-se como risco para outros animais, mesmo depois da decomposição daquele no qual estava presa. Dizer que existe uma solução definitiva para o fim do microplástico na era atual seria algo precipitado. Grande maioria dos produtos adquiridos já estão submetidos a embalagens plásticas, e boa parte desses produtos não há possibilidade de serem comercializados sem suas embalagens, por questões de higiene sanitárias. E medidas cabíveis seriam a modificação na composição química da produção de tais embalagens e recipientes plásticos, e que o produto tenha uma taxa de custo baixa para que seja acessível a toda a população. Como alternativas sustentáveis, temos o trabalho chileno de sacos plásticos solúveis em água. Também temos o trabalho de um biólogo indonésio, a qual tem como objetivo substituir o uso de materiais poluentes na composição química, criando sacolas feitas à base de mandioca, podendo servir de alimentos para animais marinhos. Com estes trabalhos, haveria uma grande queda na taxa de resíduos sólidos à base de plástico. Se temos menos plásticos, logo teremos menos microplásticos, trazendo benefícios para todo o planeta.